vai chamar o pessoal da Brasif, aqui do Brasil. Então, vamos chamar aqui o Rafael. E é legal que essa palestra, pessoal, vocês vão ter diferentes visões da área de negócio, da área de coordenação de campo e da área de TI. Vai ser muito legal, então, apresentar Rafael, que é engenheiro civil, pós-graduado em administração de empresas, MBA em gestão de projetos, está há 4 anos liderando projetos aqui na Brasif, né, responsável por implantação de vários sistemas, inclusive o OfficeTrack. O Giovanni é engenheiro mecânico formado no Mackenzie, tem pós-graduação e gestão empresarial na FGV, 24 anos de experiência em suporte ao produto. E temos o Abner também, que é um apaixonado por tecnologia e inovação, né? Tem ampla experiência em empresas nacionais, multinacionais, em projetos de TI. Ele que é o IT Manager da Brasif, e faz todo o planejamento de investimento em novas tecnologias, controle orçamentário, né, gestão de projetos, é mestre em gestão de segurança de informação, olha, com meus papos com o Abner, sabe muito de segurança de informação. Pessoal, bem-vindos, o palco é de vocês. Se eu esqueci algum detalhe, podem me corrigir, fiquem à vontade. Isso, obrigado, Ilan, pela apresentação. É um prazer para nós aqui da Brasif estar presente aqui com vocês no Summit, né? Agradeço a Aline também, todo o pessoal aí da 3Com aí pelo convite, para a gente poder falar um pouquinho e compartilhar sobre a experiência da Brasif com o OfficeTrack, tá? Primeiro, apresentar a Brasif, né, para todos aqui. A Brasif é uma distribuidora de máquinas para a área de construção, mineração, indústria, além de toda a peça de reposição e assistência técnica. As duas principais marcas que a gente representa aqui no Brasil são marcas americanas, que é a Case, tá, e a Hyster-Yali. A gente está presente em toda a região sudeste e centro-oeste aqui do Brasil, e temos uma filial também ali na região sul, né, na região de Curitiba. Todas as nossas unidades aí estão preparadas com oficinas, né, estão preparadas não só para fazer a venda de máquina, mas também com oficinas, para fazer pintura, para fazer reparos, e temos mecânicos em todas essas unidades, né? O Giovanni depois vai comentar um pouquinho mais, está mais na operação do dia a dia. Pode passar, Rafa. Aqui um pouco dos números da Brasif. Hoje nós somos em torno de 900 colaboradores, distribuídos aí pelas unidades, mais de 18 mil máquinas vendidas nos últimos 10 anos, 6 bilhões de vendas. Para esse ano a gente espera um faturamento acima de 1,5 bilhão em 2023. Temos crescido aí nos últimos 3 anos uma taxa em torno de 30% ao ano, tá? E estamos investindo bastante desde 2016 em tecnologia e no nosso processo de transformação digital. Eu estou na cadeira de gerente há 4 anos, né? 4 anos e meio, mais ou menos, aqui na Brasif, mas eu era consultor antes, já presto serviço para o grupo há mais de 10 anos e passei por praticamente todas essas iniciativas aqui de transformação digital, desde a implementação do nosso BI, a toda a parte de telemetria que a gente está finalizando, e a app de serviços, né, que é onde a gente entra aqui especificamente no OfficeTrack. Quando eu cheguei na Brasif, já existia uma app de serviço que foi desenvolvida internamente, mas que ela tinha uma série de dificuldades de operação. Para você ter uma ideia, praticamente eu tinha 10 ou 20% só dos nossos mecânicos usando essa app de serviços. Ela tinha uma série de problemas de operação. Como foi desenvolvido especificamente para a Brasif, e a equipe que desenvolveu essa app de serviço já não fazia mais parte do quadro da Brasif, o parceiro tinha sido vendido para uma outra companhia, então a gente tinha uma série de dificuldades para fazer a operação dessa app de serviço. A gente foi para o mercado olhar quais soluções que nós tínhamos em termos de app de serviço. Aqui na Brasif a gente usa o SAP. A SAP a gente sabe que tem uma solução de app de serviços, mas o SAP ele é um sistema enorme, né, com uma série de rotinas, de telas, e que na nossa avaliação, além de ter um custo,
alto, não seria tão produtivo no dia a dia dos mecânicos, no dia a dia dos nossos colaboradores. Aí, numa primeira avaliação, nós decidimos tentar construir uma app de serviços interna, tá? Não deu muito certo, né? Até também por troca de colaboradores, por não entendimento claro da solução, até que nós fomos atrás da Office Track. A gente tem uma outra empresa que eu conheço que utiliza o Office Track, e lá era uma experiência de sucesso, né? Eles estavam usando muito bem o Office Track. Falei, bom, então vamos avaliar o Office Track para uso na Brasif. Tá? E aí decidimos pelo Office Track. Inicialmente, o nosso maior desafio era a integração com o nosso sistema, com o SAP, né? Mas hoje está em plena operação. Né? Eu vou passar para o Rafa para ele dar um pouco mais de detalhes aí sobre essa integração e o uso da ferramenta. Bom, boa tarde a todos. Como foi apresentado pelo Rafael, coordenador de sistemas da Brasif, e aqui nesse slide eu vou explicar de uma maneira resumida como que a gente desenvolveu a integração do Office Track com o nosso SAP ECC, que é o ERP que a Brasif utiliza. O Office Track ele é uma ferramenta que dá para utilizar standalone sem problema nenhum, porém a gente tinha necessidade nossa, personalíssima e interna, de ter as informações no Office Track se comunicando com o nosso SAP, porque no fim das contas é no ERP que toda a parte de gestão olha para a gente poder ver os indicadores, ver os apontamentos de hora dos mecânicos que trabalham na Brasif, etc. Bom, o primeiro passo, a gente tem a figura do programador aqui na Brasif, que é o responsável por atribuir as ordens ou tarefas, como é dito no Office Track, aos mecânicos. Ele tem acesso à versão desktop do Office Track, mas inicialmente ele entra no SAP ECC, ele cria uma ordem de serviço, e a partir do momento que ele efetua a liberação dessa ordem de serviço, a gente tem uma integração outbound, que é do SAP para o Office Track, comunicação via SOAP, que cria uma tarefa no Office Track com as informações da ordem de serviço que ele acabou de liberar. Aí, o que o próprio programador precisa fazer? Entrar no Office Track, atribuir o mecânico que ele entende o mais apto, o mais próximo, para realizar essa atividade, essa tarefa, e salvar a tarefa. Feito isso, vai cair no aplicativo, né, normal, e aí o mecânico com a versão do aplicativo no celular já preenche o formulário. A gente tem formulários diferentes para diferentes tipos de atividades, para cada uma das linhas que a gente tem, né? Case, Heister, como o Abner mencionou, tipos de máquinas diferentes, se é uma atividade no cliente, se é uma atividade na nossa oficina, se é uma revisão que a gente está fazendo, às vezes um processo de garantia para com a fábrica, o mecânico consegue preencher de acordo com o que o programador escolher, definir. A gente tem dezenas de formulários diferentes, cada um se aplicando à melhor atividade. A gente também habilitou a questão de fotos e assinaturas para a gente ter bem registrado. E aqui a parte de geolocalização relatório está dentro do Office Track, mas a parte importante aqui da integração que eu gostaria de mencionar é a volta que a gente chama dessa informação, porque quando a ordem de serviço está aberta no SAP, antes da gente encerrá-la, a gente precisa ter o apontamento de horas do mecânico atribuído. E quando a gente criou campos no Office Track, no qual o cara coloca a hora de início e a hora de fim do deslocamento de ida, e de volta, caso ele esteja indo em direção ao cliente, e do serviço, ou só do serviço, se o atendimento for dentro da Brasif, na oficina da Brasif. E esses campos de hora início, hora fim, data início, data fim, eles voltam para o SAP na forma de apontamento de hora. Então, por exemplo, ele tem 3 apontamentos de hora caso tenha ido ao cliente. O deslocamento de ida foi no dia 1 de setembro, das 11 ao meio-dia. O serviço foi do dia 1 de setembro, da meio-dia às 2, e o deslocamento de volta no mesmo dia 1 de setembro, das 2 às 4, por exemplo. E é uma comunicação que a gente chama de integração inbound, também é via SOAP. A gente pega o XML que o Office Track gera quando o formulário é enviado, e isso pode ser na confirmação da tarefa, no início da tarefa ou no fim da tarefa. Trata isso numa plataforma de integração que a gente tem na nuvem, o SAP CPI, uma plataforma de integração da SAP, e envia para o nosso ERP as informações já no formato que o ERP está esperando. Então a gente tem um processo de ponta a ponta envolvendo os dois sistemas. Agora eu vou passar a palavra para o Giovanni, que é o gerente da área de negócio, para ele poder falar um pouco mais de como está sendo a utilização. Boa tarde, pessoal.
Primeiro, é um prazer estar aqui com vocês, para poder mostrar um pouco aí da nossa experiência com o Offstrack. Então, eu estou há um ano na Brasif, né, apesar de ter uma longa experiência aí na parte de operação de suporte ao produto. Estou há um ano aqui na Brasif e entrei bem nessa fase inicial do processo, aí no mês 7 de 2022, e essa aqui é um pouco a linha do tempo da implementação do Offstrack. E o início foi muito a adaptação, né, das nossas OS e treinamento da nossa equipe. Como é que foi a primeira parte do processo, né? A primeira parte, por a gente ter muitas unidades, a decisão, como sempre, de implantação da parte de operações é fazer um teste, né, para quando colocar em campo já ter uma grande segurança do funcionamento. A gente fez uma opção primeiro por iniciar com a equipe de campo de Jundiaí, então aí foi no mês 5 de 2022. A gente fez uma série de correções, né, de ajustes na OS para que ela atendesse às nossas necessidades, principalmente junto aos nossos fabricantes. Aí, por mês 7 de 2022. Mês 9, a gente foi para a parte de criação de OS, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mais direcionadas às diversas tarefas que a gente exercia durante o dia a dia, né? Que aí já atendendo a oficina também interna e os atendimentos externos. E em 2023, logo no início, a gente abriu, depois do mês 9 ao final do ano, a gente ter terminado todos os testes aí de funcionamento da OS eletrônica dentro da nossa filial de Jundiaí, que representa em torno aí de uns 35% a 40% de todo o atendimento aí de nossas filiais. A gente abriu para todas as outras novas filiais, né? E com isso, a gente começou a criar alguns tipos de controle de utilização e acompanhamento de utilização no campo, que também gerou algumas modificações e melhorias no sistema. No mês 8, aí a gente vai mostrar mais ou menos como é que está a nossa atividade agora, e aí a gente fez algumas modificações de layout também. Hoje, a partir de fevereiro, a gente começou a controlar a evolução da utilização do Offstrack, né? Então, a gente tem em torno aí de 2.400, 2.600 OS nesse grupo de controle. Hoje, a gente não abriu ainda para todos nossos mecânicos de contrato ainda estão em processo de adaptação, né, de sistema. Todos os externos e oficinas já estão utilizando, o que gera mais ou menos esses 2.600, 2.700 OS mês. Hoje a gente está em 85% já, né? Aqui está em 82%, que foi a última utilização. A gente atualiza diariamente para passar para a equipe, para fazer um follow-up semanal, né? E diário com a equipe de programação de utilização. Hoje, então, a gente está em 85%, nessa apresentação estamos em 82,95%, foi uma grande evolução aí dos 9,9% de fevereiro, né? Pode seguir, Rafa. Como o próprio Rafael falou, uma das principais vantagens e uma grande perca de tempo que a nossa atividade tinha era a utilização do apontamento manual. A gente entrava no SAP e apontava as horas do técnico lá, né? No sistema SAP. Hoje, com essa automação, hoje nós já temos 76% das OS, até a apresentação está falando 50%, porque a gente constantemente vai atualizando essa apresentação, né, para nosso acompanhamento. Até teve esse erro aqui. Hoje a gente já está em 76,54% de utilização do sistema de apontamento automático. Isso aumentou nossa produtividade, conseguimos enxergar melhor onde a gente tinha perca de tempo na nossa atividade junto aos técnicos no campo. A informação chega muito rápido para a gente. Antigamente a gente tinha que esperar a documentação ser enviada ou via WhatsApp, e-mail ou até presencial para os nossos técnicos. Como vocês viram, nossas regiões são grandes. Normalmente os técnicos mais próximos estão em torno de 100 quilômetros das nossas filiais. Então, os deslocamentos são grandes, né? Deslocamento diário, em média, é de 250 quilômetros. Então, é um deslocamento grande. E isso também reduziu o erro de apontamento, já que tinha que alguém pegar o arquivo e repassar para o SAP. Hoje não temos mais esse tipo de erro no apontamento. Pode ir para o próximo, Rafa, por favor. Uma das grandes vantagens foi que a gente teve a criação de diversos OS, né, no sistema. A gente foi de uma para mais de 50 tipos de OS diferentes, além de adaptação do layout da OS a cada fabricante. Então, a gente hoje não usa uma OS só, né? Então, a gente tem uma OS com a cara de cada fabricante e com as exigências de cada um.
Então, a gente tem linhas que às vezes atendiam um fabricante, não atendia outro, informações desnecessárias, né, em relação a cada tipo de atendimento. Então, hoje a gente consegue direcionar o atendimento para entrega técnica, manutenção preventiva, corretiva, diagnóstico, garantia, de forma diferente, com informações básicas solicitadas a nossos mecânicos de forma diferente. A gente também tem fotos obrigatórias, que também deu grande qualidade não só ao visual da OS, mas também um padrão de entrega ao nosso cliente final, né? Então, tem fotos de campo, de condições gerais do equipamento, que, indiferente do problema que o equipamento apresenta, tem que ser retirada essas fotos, né? Fotos adicionais que podem ser adicionadas quando a gente tem um defeito no equipamento ou até mesmo uma proposta comercial a ser feita, né? Algum dano causado, diagnóstico que possa complementar. Comentário do técnico, né, que a gente adiciona e pode ficar fora da OS entregue ao cliente. Então, o técnico pode fazer numa OS complementar, né? A OS é um pouco maior que essa que está aparecendo na tela. Ele pode botar tanto as pendências como informações complementares. O apontamento automático, que a gente já falou. Acrescentamos também o checklist. Então, há uma oportunidade, como a gente falou, as grandes distâncias do nosso segmento nos forçam não, vamos dizer que a gente tem um grande custo de cobertura, né? O deslocamento é um dos maiores custos que a gente tem. 30% dos nossos técnicos passam em campo, né? Sem produzir diretamente no equipamento. Então, cada vez que a gente vai no equipamento é uma oportunidade que a gente tem de levantar novos negócios. Ou não só no equipamento que a gente está atendendo, como em outros. Então, a gente também tem uma checklist integrada na ordem de serviço, que pode levantar serviços, também junto com fotos adicionais. Todas as informações e atendimentos estão no único documento, tanto a parte do que vai para o cliente, como complementares e checklist. A gente consegue acompanhar através da plataforma do OfficeTrack toda a execução, quais já estão em andamento, quando se encerra. A gente pode também, com isso, direcionar técnicos para outro atendimento próximo, caso se encerre rapidamente o processo. E ordens de inventário também a gente adicionou, e a PR não está aqui, mas a parte de segurança do trabalho também. Vamos para a próxima, por favor. Aqui está um pouco do exemplo das fotos adicionais, as fotos padrões, né, que seguem nossa OS eletrônica. Então, além da qualidade do relatório, dá uma segurança para a gente de uma condição geral do equipamento, né? Se a gente deixou alguma coisa para trás, se faltou alguma informação que o mecânico não deixou de citar na OS. Segue, por favor, Rafa. Esse é o último aqui. Então tá bom. É só então, para não estourar o tempo. gente... então tá ok. Tem alguma dúvida? Como o tempo era curto, a gente deu uma encurtada, porque senão a gente ficaria a tarde inteira aqui. Coisa, acho até que estouramos um pouquinho, né? Do OfficeTrack, isso. Não tem problema, mas vale a pena. Depois a gente já fica o convite para a gente fazer uma live com a Brasif e a gente entrar nos detalhes aí com o maior tempo. Queria aproveitar e chamar a Aline Victório, que é a responsável pelo OfficeTrack no Brasil, a gerente do OfficeTrack no Brasil, chamar aqui para o nosso palco virtual para fazer a primeira pergunta. Tudo bem, Aline? Tudo bem, Ilan, pessoal. Primeiramente, quero muito agradecer, né, a Brasif, grande parceiro nosso aqui do Prescom, Abner, Giovanni, Rafael. E ali tem algumas perguntas, né? O tempo é curto. Lá no comecinho, o Genivaldo falou, né, que o OfficeTrack ele não é só uma solução para gerenciamento de tarefas, né, e equipe de campo. A Brasif parece que entendeu, né, isso e já utilizam em outros países, né? A gente vem acompanhando com vocês, a gente sabe que é um processo, né, toda essa implementação. Eu gostaria que vocês comentassem um pouquinho para a gente como que vocês estão utilizando em outras áreas, como que está sendo essa usabilidade do OfficeTrack. Quer comentar, Rafa? Então, isso aí a gente está sempre em contato com a área de negócio para entender até o quanto que os usuários têm se adaptado à ferramenta, né? A utilização via celular, que antes era via papel.
A gente começou com essa parte estrita de tarefas e agora estamos expandindo para inventário de ferramentas. Essa parte da segurança do trabalho que o Giovanni mencionou é bem importante. A gente entende que o Office Track pode ser utilizado por outras áreas de negócio. A gente está pensando em expandir para, por exemplo, fazer auditoria interna, para a gente poder montar alguns relatórios, alguns formulários, até checklists igual a gente tem na área de serviços, mas para a gente fazer controles internos de outras áreas. Então a gente teve uma faísca ali com a área de serviços, que é a área que mais utiliza, que está representada aqui pelo Giovanni, mas a gente tem expandido aqui na Brasif em outras áreas, de acordo também com o feedback que a gente tem ouvido dos usuários, que melhorias que a gente pode aplicar, às vezes uma melhoria que a gente acaba solicitando a 3Com para poder dar uma ajuda. Então a gente entende que a tendência é expandir mesmo e utilizar a ferramenta nos mais variados campos. E é importante dizer assim, né? Quando chega alguma demanda para mim, Aline, de algum software novo, ou vem alguma área de negócio e comentar, mas a gente precisava de uma novo relatório, uma nova informação, seja no SAP ou seja no sistema novo, eu falo, mas o Office Track não atende? Aí eu passo para a equipe do Rafael, falo, Rafael, vê se a gente não consegue colocar isso no Office Track, porque ter um monte de sistema fazendo coisas diferentes, isso também faz com que o seu ambiente fique mais complexo, fica mais difícil de gerenciar, de administrar, e você acaba se perdendo na quantidade de sistemas que existem dentro da companhia, né? Então, uma das minhas premissas, os meus objetivos é ter bons parceiros, bons sistemas que nos atendam, mas num número pequeno que fique fácil da gente gerenciar e colocar em uso. Principalmente porque para nós sempre, eu digo que o nosso calcanhar de Aquiles, né, é a integração com o ERP. E como o Office Track ele já está integrado, a gente já passou por essa fase, então nada mais justo ou nada mais rápido do que usar o Office Track para automatizar outras tarefas que a gente tem aqui dentro da Brasif. Muito bacana. E o gancho, né? Pessoal, eu acho que do lado de operações também, eu queria acrescentar que eu acho que da dificuldade foi até zero aí na parte dos técnicos, né? Eu acho que está tudo no nosso desenvolvimento, né? Eu acho que, como a gente foi falado aí, foi uma oportunidade de desenvolver novas ferramentas, porque na parte do uso dos técnicos, realmente foi muito fácil a utilização, é mais a disciplina, né? Obviamente do preenchimento dos formulários e tudo mais, mas a facilidade é grande, principalmente quando a gente falava de escrito, que hoje você, com formulários, com padrões de preenchimento, você evita muitos erros, né? Então, você facilita muito a nossa comunicação com o nosso técnico. Legal. O céu é o limite, né, Giovanni? Isso. Então, a gente tem mais uma pergunta aqui do público, né? Aproveitando o gancho que o Rafael comentou, né? Durante a apresentação, o Abner comentou agora sobre o RP. A Sabrina Meirelles perguntou, né? Como que foi o processo de integração do Office Track com SAP? Só fazendo um complemento antes da resposta. Foi explanado, né, a forma como vocês utilizam a integração, e o Office Track, por ser muito flexível, ele tem um manual de APIs, né? Então, aproveitando o complemento fazer um complemento da pergunta que a Aline fez, atende esse manual, enfim, as APIs que são oferecidas, que devido à flexibilidade, ela pode ser muito complexa. Né? Como que se deu essa parte? Então, na verdade, a gente teve... Rafa comentar o detalhe técnico, mas eu quero só colocar uma observação antes, tá? A nossa versão do SAP é uma versão antiga, a gente não fez as atualizações devidas, e por isso a gente não tem os conceitos novos de API para usar junto do SAP. Então, acho que esse foi o maior calcanhar daqueles, ainda é. A gente tem um projeto para os próximos anos de migrar para a versão mais nova, a versão mais recente, e aí, obviamente, esse processo deve ficar mais fácil. Mas deixa o Rafa comentar o detalhe aí mais técnico, que ele que participou mais a fundo desse projeto de integração. No começo a gente teve bastante conversa com a própria 3Com, para poder entender como a gente poderia começar. Utilizamos o manual de API, conversei bastante com o Ilan, com o William, quebramos bastante a cabeça aqui do lado da Brasif. A gente contratou um consultor freelance, que inclusive morava na Europa, a gente teve até problemas de fuso horário para poder conversar com ele. Tivemos vários obstáculos assim, mas inicialmente a gente tinha pensado na parte da volta, né, de quando o cara preencher no Office Track, gerar o apontamento de hora no SAP, de mandar esse XML para um FTPS e a gente criar um robozinho internamente que ficasse checando.
Aí o próprio consultor que a gente contratou deu a ideia da gente fazer uma requisição HTTPS nessa volta, né? A ida é via SOAP, ou seja, quando eu libero uma ordem de serviço no meu ERP, no SAP ECC, via SOAP eu crio uma tarefa no Off-Track com aquelas informações, e depois que o técnico preenche, dá um enviar, preenche a hora que ele iniciou e terminou lá e dá um enviar, essa informação volta como uma requisição HTTP, que bate lá na plataforma de integração, que é o CPI, que fica na nuvem, e esse CPI ele decodifica, né, o XML, ele traduz para a linguagem do SAP e manda para o nosso ERP dentro da ordem de serviço. E aí foi desse jeito, resumidamente, né? Desse jeito que a gente fez, a gente levou alguns meses, a gente levou muito mais tempo para desenvolver a integração do que para colocar o stack para rodar. É o que o Giovanni comentou, né? A adaptabilidade do pessoal foi muito boa, foi bem tranquilo, a gente recebe feedback e vai melhorando a ferramenta, mas assim, a receptividade foi bem, bem tranquila, mas a integração que demorou mais, custa mais também. Tem esse agravante da gente ter uma versão do SAP mais antiga que deu uma dificultada, mas no final a gente saiu do processo com algo positivo, que é a utilização hoje por quase 90% aí dos técnicos. Não há recompensa sem sacrifício, né, Rafael? Exatamente, foram uns neurônios embora, mas estamos aí. A gente tem mais uma pergunta da Amanda Hack. Aline, quer fazer? Vamos lá, ele até comentou, né? Porque vocês comentaram durante a apresentação que 20% dos técnicos usavam, né? E hoje tem quase 90% dos técnicos usando. Se houve uma mudança cultural dentro da Brasif para que vocês tenham, né, esse número tão alto de usabilidade dentro da gestão de esse aí eu vou deixar com o Giovanni, mas só dar o meu pitaquinho aqui antes, que em parte sim, eu vejo que sim, né, eu estou fora da operação, mas eu vejo que sim, mas uma coisa que a gente tinha muito no seu aplicativo interno anterior é que ele era muito intermitente. E isso, com o tempo, você perde a confiança e a credibilidade para com os usuários. Então, o usuário usa uma vez, não funcionou, usa a segunda vez, não funcionou, a terceira vez ele vai fazendo papel. Porque ele não sabe se vai funcionar ou não. Aí, para eu usar um negócio que às vezes funciona, às vezes não funciona, eu vou no papel que funciona sempre. Demora mais, é menos eficiente, mas no final, mas ele é efetivo, né? Ele funciona no final. Não posso ficar, entre aspas, refém de uma tecnologia que não me ajuda quando eu preciso. E a gente tinha muito esse feedback de muita gente. O pessoal, não é que o aplicativo anterior foi descontinuado por de funcionar. Não, ele era intermitente. Até hoje, se eu colocar ele em algum celular, ele vai, não vai, vai, não vai. A gente precisava de algo que funcionasse, por isso que a gente contratou o Off-Track. Da minha parte, eu até acrescentando o que o Rafa falou, até dando feedback dos sistemas anteriores de implementação que eu já tive em outras empresas, até aquela primeira parte do processo foi extremamente importante. Isso, eu acho que não chegar com tudo em todas as filiais ao mesmo tempo. Já que, além do desenvolvimento do uso da ferramenta, tinha o desenvolvimento de material, né, de novas OS, novos jeitos de trabalhar, porque tem a melhoria da qualidade do processo que a gente queria entregar ao cliente. Não só criar uma OS que era em papel, ela tem o mesmo formato no formato eletrônico. Então, o que a gente fez? A gente pegou um pequeno grupo de controle e estressou para que tudo desse certo com eles, com software, hardware, né, a internet. Quando a gente teve seguro que essa parte funcionava bem, a gente ampliou para outros departamentos, como oficina, a parte de garantia, a parte de expedição de equipamentos. Então, a gente foi agregando departamentos e foi agregando depois as filiais. Então, a gente não foi com tudo para todas as filiais em todos os nossos processos. Primeiro a gente estressava com um pequeno grupo de controle, que o cara estava mais próximo da gente, para ter certeza que a aceitação, quando fosse para outra filial, isso não funciona. Funciona assim, ó. Tem até aqui uma pessoa que pode ensinar a utilizar. Então, a pessoa que treinava já passou por todos os problemas, né, que podiam existir aí na implementação. Então, ele já sabia como tudo funcionava para passar para outra equipe. Acho que foi assim que deu essa rampa de crescimento tão grande. Eu acho que é importante comentar também, né, Giovanni, que a gente teve patrocínio aí da alta direção, né, dos diretores, para que o projeto é estratégico para a Brasif ainda, né, ou seja, a gente precisava ter um controle melhor, e o apoio da alta direção, da gerência, né,
ajudou bastante para que os técnicos entendessem, olha, precisa fazer esse apontamento, é importante para nós isso, não dá para a gente manter um registro em papel sem ter indicadores, sem ter as horas corretas, ou esperar um mês para que seja lançada no SAP, a gente precisa disso online. Legal. E o técnico, como vocês falaram, né? O técnico vem dessa credibilidade, provavelmente facilitou também o serviço deles, então eles acabam aderindo, né? É uma consequência, vamos dizer assim, dessa mudança, não vou falar mudança cultural de usar um aplicativo, porque eles já usavam, mas essa mudança de credibilidade, né? Você pode dizer Vira um assim. círculo virtuoso, né? O cara usa, vê que funciona, se sente mais tranquilo, que ele tem retrabalho praticamente zero, e aí o colega do lado vê, começa a usar e assim vai. Legal. E comentar que os problemas que a gente tinha do outro aplicativo, de ficar instável, também gerava, né, para o técnico falar, eu não vou usar porque eu começo a usar, trava, não funciona, não sincroniza. Então, entregar uma ferramenta estável, que funciona, também tira algumas desculpas sobre o uso específico da ferramenta, né? Acho que isso é importante. Nada. Legal. Jonathan, quer fazer uma pergunta? Fica à vontade. Muito interessante, é muito interessante. Na realidade é muito interessante tudo que eu estou ouvindo. Tem algumas perguntas em português. Que, bom, eu não tenho como traduzir. Se você puder seguir. Eu vou, então, é que o nosso tempo está estourado, eu vou fazer uma pergunta que eu fiquei curioso, a mesma pergunta que eu fiz para a Meotech. Vocês usam equipamentos, né? Vocês trabalham com máquinas, né? E máquinas que têm orímetro, enfim, né? E cada vez mais essas máquinas vêm com a internet das coisas. Vocês visualizam num futuro próximo integração com o Citrec de ter essas informações, ou seja, ele vai fazer uma manutenção na máquina, ele aperta um botão, vai lá no servidor onde ele recebe essas informações da máquina e já preenche o formulário com as informações online do que ele está vendo ali? Não é um projeto, Ilan, que está no nosso to-do nesse momento, tá? Porque como a gente vai fazer aí uma mudança de sistema ERP, e geralmente quem já participou disso sabe que é uma mudança grande, então ela está no nosso to-do inicialmente. A gente chegou a implementar um sistema de telemetria nosso, Brasif, equipamento nosso, software nosso, e no ano passado a gente decidiu mudar para o da fábrica, porque a fábrica está entregando isso junto com as máquinas que a gente revende. Então isso é recente, né, essa telemetria da própria fábrica. Então a gente imagina que daqui 1 ou 2 anos, né, passando pela migração do ERP, a gente tenha um espaço para fazer essa discussão, porque é totalmente pertinente, né? Você já tem todos os dados ali, orímetro, RPM, defeitos sendo coletados na máquina, e por que não injetar isso diretamente numa abertura de OS automática? Mas não está ainda na nossa lista devido a algumas outras tarefas que a gente tem para cumprir. Mas legal que vocês já estão visualizando isso. Sim, Muito sim, bom. sim. Legal. Acá veo una Sim, pregunta Jonathan, por castellano, favor. esa la puedo hacer. Claro. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Quantas pessoas estão utilizando o OfficeTrack na atualidade? Quantos técnicos a gente tem hoje, Giovanni, em uso? 126 que já estão utilizando. De um horizonte de 200 técnicos, mais ou menos? 300 e pouco. 300 e poucos técnicos, 126 utilizam efetivamente todos os dias. O a gente tem Renton, duas né, grandes... que é a nossa atividade que vai ser o próximo a entrar, né, o Renton, e a parte de contratos de manutenção com mecânicos dedicados. São os que precisam entrar na operação. Nós temos 2 grandes unidades, né, daquelas 10 unidades, que é uma unidade na cidade de Jundiaí, em São Paulo, e uma unidade na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais.
eu, o Rafael, ficamos em Jundiaí, onde é o nosso headquarter. Então, a gente começou a implementação por aqui. Então, aqui a gente tem um uso mais efetivo. E aí fomos o segundo passo de colocar em Belo Horizonte, que também é uma unidade grande, e a partir daí começar a colocar nas demais unidades. Então, até o final do ano, início do ano que vem, a gente já espera que 100% aí dos técnicos na operação já estejam usando a aplicação. Legal. Pessoal, só tenho a agradecer essa belíssima palestra, explanação com diferentes visões de dentro da mesma empresa, isso é muito bacana. Agradeço Abner, Rafael, Giovanni, pela gentileza em atender o nosso pedido de palestrar. Aline, muito obrigado por tudo, não só pelo Summit. E vamos seguir o nosso Summit Latam Office. Thank you.